caráter. A intimidade com Deus, irmãos, é algo tremendo. A Bíblia fala de homens e mulheres que tiveram intimidade com Deus. E nós estamos já quase, não é? Um semestre falando só de intimidade. De intimidade. E a Bíblia, irmão, dá para pregar 10 anos só falando de intimidade. 10 anos, no mínimo. Por quê? Porque a Bíblia é justamente a revelação de Deus ao homem, para que o homem, conhecendo a Deus, possa entender o quanto ele precisa de Deus e passar a andar com Deus e viver essa intimidade com Deus. Amém? Então nós aprendemos durante um tempo, diga assim, nós aprendemos. O que nós aprendemos? Nós aprendemos como ter intimidade com Deus. Foram várias pregações na palavra, como você ter intimidade com Deus. E depois falamos no livro de João, no Evangelho, porque João é o apóstolo mais íntimo de Cristo, mais íntimo que já teve. E nós aprendemos com João muita coisa sobre intimidade, que ele, pelo Espírito de Deus, escreveu no Evangelho. E nós temos essa revelação e aprendemos. E agora nós vamos começar uma nova etapa, dentro de intimidade. Nós vamos falar, essa série nova, nós vamos aprender quais são os benefícios, então, de viver essa intimidade. Amém? Então aprendemos como viver essa intimidade, como desenvolver essa intimidade, o que fazer para desenvolver essa intimidade, nós já aprendemos. Agora nós vamos aprender os benefícios. Será que vale a pena? Porque nós vimos que, não é? Existe um preço. Eu preciso fazer uma escolha. Eu preciso me dedicar a essa intimidade. Aí, vale a pena? Vale a pena? Porque o ser humano é assim, né, irmão? Tudo que ele vai fazer, ele analisa se vale a pena, não é verdade? Ou pelo menos deveria. Deveria. Mas tem coisas, principalmente as coisas de Deus, você não pode levar elas que nem você leva as coisas seculares, as coisas do mundo. As coisas de Deus sempre vale a pena. Vou repetir. As coisas de Deus e aquilo que Deus tem para você sempre vale a pena. Sempre. Elas são incomparáveis. Isso é tipo de uma pergunta que você não precisa fazer. Você só precisa crer e viver. Amém? Para a glória de Deus. Então nós vamos falar hoje sobre o primeiro benefício. Não é? Porque intimidade é andar com Deus. Diga, intimidade é andar com Deus. E qual que é o benefício, pastor? Andar com Deus. Vira para o seu irmão e diga aí, você já andou com Deus? Para onde você foi com Ele? Aonde que Ele te levou? Você já andou com Deus? A Bíblia diz que alguns homens andaram com Deus, mas não foram todos. Mas alguns andaram. E nós vamos aprender com esses homens que andaram com Deus, porque eles andaram com Deus, o que é que aconteceu na vida deles. E entendermos o que é andar com Deus, porque Deus fala a respeito desses homens. E não foi homem nenhum que declarou, olha, o João, o Antônio, esse andou com Deus. Não, não foi o homem que declarou. Não foi o homem que disse. Foi o próprio Deus na Bíblia que disse que esses homens andaram com Ele. E eu queria que você abrisse em Gênesis no capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso 22 ao verso 24.
Gênesis 5, 22 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: Enoque andou com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Quem pode dar glória a Deus por isso? Amém? Então, se você for observar, Enoque viveu, primeiro diz ali no verso 21, 75 anos, e aí veio o Matusalém. Quem é Matusalém? Diga, Matusalém é o homem mais velho, é aquele que mais viveu na face dessa terra, foi Matusalém. Foi Matusalém, filho de Enoque. Guarda isso aí no teu coração, depois nós vamos voltar nisso daí. Agora, Enoque foi o primeiro homem da Bíblia, o primeiro. Claro, irmão, entenda o que eu estou dizendo. Adão também andou com Deus, andou. E eu não estou dizendo também que Abel não andou com Deus, andou. Mas a primeira declaração na Bíblia de um homem que andou com Deus é de Enoque. É de Enoque. E diz aqui, Enoque andou com Deus. Parece uma frase tão pequena, despretensiosa, talvez para alguns. Talvez alguém leia essa passagem e diga: bom, Enoque andou com Deus. Agora você já parou para pensar e perguntar ao texto o que era andar com Deus? O que era andar com Deus naquela época? Porque estava tudo começando. O que era andar com Deus? Hoje nós temos tanta informação para nós buscarmos, como aprendemos aqui durante muitas quartas-feiras, que andar com Deus é orar, que andar com Deus é ler a palavra, que andar com Deus é perseverar, que andar com Deus é tanta coisa que nós aprendemos aqui nas quartas-feiras. Mas naquela época eles não tinham. O que eles tinham? Não tinham tanto de informação que nós temos hoje. Mas está escrito aqui, e foi Moisés que escreveu: Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. E o primeiro homem na Bíblia, que foi citado por isso, que se tornou exemplo para as futuras gerações que viriam após ele. Enoque realmente, ele se tornou exemplo. Porque você sabia que quem foi, vamos ver quem está estudando a Bíblia aí, quem foi o bisneto de Enoque? Quem? Noé. Noé foi. Noé vem da linhagem da geração de Enoque. E quem mais? Além de Noé, depois vai vir Abraão, que depois vem Davi, que depois vem Jesus. Por acaso? Não. Não. Porque o nosso maior exemplo de um homem que andou com Deus é Jesus, é claro.
Jesus andava o tempo todo em comunhão com o Pai, mas Jesus era o próprio Deus, o Verbo encarnado. Mas Enoque era homem como eu e você. E diz aqui que ele andou com Deus e ele foi exemplo para toda a geração. Porque o segundo homem que a Bíblia relata que andou com Deus foi exatamente Noé, o seu bisneto. Vai aparecer essa expressão novamente: Noé andou com Deus. Por isso foi preservado do momento da ira de Deus sobre a terra. E só ele, a sua família, os seus filhos, para que tudo pudesse ser gerado depois através deles. De quem? De um homem que andou com Deus e da sua geração. Irmão, é importante que você vá observando isso. Deus já está falando com você. Qual é a vantagem de andar com Deus? Já está na cara. Primeira grande vantagem de andar com Deus: a bênção dele estará sobre você e sobre toda a sua geração. Isso é claro. Deus abençoou Enoque e toda a sua geração. Quando nós andamos com Deus, Deus vai nos abençoar, vai. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele abençoa a nossa geração que vem depois. A bênção de Deus continua sobre ela. Isso quer dizer que ela é perfeita? Não. Porque se você olhar para a geração de Enoque, todos eles cometerão erros. Noé cometeu erro. Davi cometeu erro. Abraão cometeu erro. Nós, você comete erro, eu cometo. O único que andou com Deus e não cometeu erro nenhum foi Jesus. Por isso ele é único. Por isso ele é o nosso maior exemplo. Mas podemos olhar para Enoque e aprender. O primeiro benefício: andar com Deus. Como que eu ando com Deus, pastor? Como que eu ando? Vamos ver aqui. Benefícios de andar com Deus. Vamos falar sobre isso. Primeiro, já vimos aí, geração abençoada e de vida longa e próspera. Diga, vida longa. Porque Enoque andava com Deus. Quanto tempo viveu Matusalém? E agora? 960. 5 ou 9? Leia aí, irmão, está escrito aí quantos anos Matusalém viveu, olha lá, verso 27, todos os dias de Matusalém foram 969 anos. Ele viveu quase um século, irmão. Não um século, é um século, é um milênio. Século é 10 anos. Viveu quase um milênio. Já pensou, não? Quem quer viver aí, já pensou viver um milênio? Já pensou, Ismael? Ai, Jesus. Então você imagina, Enoque andou com Deus e a bênção na geração dele era uma geração abençoada e de longa vida. Longa vida, irmão, você vai ver, né? Depois Deus limita a vida. Ele limita quanto? Quem sabe quantos anos Deus limitou a vida na terra? 120. Tem um povo aí dizendo que tem um povo por aí vivendo no mundo 123, 120 não sei quanto. Mas só precisa ver se não é gato, né? De quando foi registrado. Porque eu não sei, antigamente eu não sei só a família, mas na minha família, às vezes ia registrar o filho já tinha uns anos, não era assim não?
Já tinha uns anos, né? Então podia ter até mais, na verdade. Mas fazer aniversário tinha menos. Mas o limite que Deus colocou, 120 anos. 120. Agora olha só o que nós estamos aprendendo aqui. Que quando eu ando com Deus, diga, quando eu ando com Deus, não só eu sou abençoado, mas eu sou abençoado, e a minha geração é abençoada, e ela tem uma vida longa, abençoada. Longa e abençoada. O que mais? Olha aí, segunda coisa. Diga assim: Enoque andou com Deus e não foi mais visto. Irmãos, aqui tem duas coisas. Primeiro, diga assim comigo: companhia contínua de Deus. Tem uma curiosidade para você. Quantos anos viveu Enoque? 365. Quantos dias tem um ano? Quanto? 365. Você acha que é por acaso? O homem que na primeira citação na Bíblia diz que ele andou com Deus, e que andar com Deus é aquilo que eu e você precisamos fazer. E ele viveu 365 anos. O número 365 se reporta, não no tempo de Deus, mas no tempo nosso, a um ano. E a gente vive contando os anos, não é verdade? Quem aqui não conta os anos? Todos contam. E por que contamos? Porque cada ano que passa eu sou um ano mais velho. Então celebramos, fazemos aniversário, cantamos parabéns, não é? Presenteamos ou recebemos presente, porque estamos completando mais um ano. 365. O que significa isso? Significa que você deve andar com Deus continuamente na sua vida, ano após ano. Ano após ano. Que andar com Deus deve ser algo contínuo. Contínuo. Um ano, 365. E ele viveu exatamente 365 anos. Anos. Ele podia ter vivido 366, 7, mas ele não foi mais visto. Diga, ele não foi mais visto. Alguns, eu vou dizer o texto, literalmente o texto está dizendo o seguinte: ele não foi mais visto porque ele foi arrebatado. Diga, arrebatado. Enoque é o primeiro homem a ser arrebatado. Ele não foi mais visto. Deus o levou para si. Coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Mas eu quero aqui aplicar isso espiritualmente para você. Duas coisas que andar com Deus vai fazer com você e comigo. Sabe o que vai acontecer? Sabe quando você vê que um homem está andando com Deus? Quando ele não é mais visto, mas sim Deus é visto nele. A grande verdade, e por isso existe essa expressão aqui, eu estou aplicando espiritualmente para você entender. A Bíblia diz que ele não foi mais visto, mas aqui literalmente é porque ele foi arrebatado. Mas eu vou aproveitar esse texto e essa palavra aqui, porque o Espírito Santo trouxe para mim claramente. Irmão, quando nós andamos com Deus, cada vez eu sou menos visto e Cristo é mais visto em mim. Cada vez eu sou menos visto e Cristo é mais visto em mim. O que está escrito lá em João 3,30? Olha como a palavra de Deus vai lhe confirmar isso agora, lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, o homem que foi íntimo de Jesus, o mais íntimo que já teve na face dessa terra.
Eu vou ler um pedacinho para você entender o que está acontecendo aqui. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Diga comigo: ninguém pode receber coisa alguma, se não for dada do céu. Você entende que tudo que você é, tudo que você tem, tudo que está ao seu redor, foi dado pelo céu? Cada ano que você vive, cada situação, cada presente, cada vitória, cada porta aberta, cada manifestação de graça, tudo veio da onde? Do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu sou o Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. Diga comigo: o que tem a noiva é o noivo. Quem é a noiva? É a igreja. Diga: a noiva é a igreja. De quem é a noiva? Do noivo. A igreja não é de homem nenhum. A igreja nunca será de homem nenhum. A igreja é de Cristo, é do noivo. A igreja é dele. Eu sou dele, você é dele, nós somos dele. E vivemos para ele. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu. Aqui havia uma conversa entre os discípulos de João e outros, dizendo assim: mas você, quem que você é? Você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Não sou. Eu já disse que não sou. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, como ele mesmo declarou. Eu sou o precursor. Eu sou a voz que clama no deserto, como o profeta tinha deixado escrito e depois aconteceu. Aí ele está dizendo aqui, depois de tudo isso que ele fala, ele diz aqui no final: importa que ele cresça e que eu diminua. Diga: andar com Deus é um diminuir cada vez maior do meu eu e um aumentar de Cristo na minha vida. Ei, gente que diz, que fala, que ora, que busca, que ouve, que não sei o que, mas não aceita ir diminuindo. Tem muita gente que olha para o evangelho, que olha para a palavra e olha para algumas coisas dentro do cristianismo e acha que o cristianismo é para exaltar você. Não é não. O cristianismo não é para exaltar ninguém. O cristianismo é para exaltar somente a Cristo. Então eu preciso diminuir para que ele cresça. Eu preciso diminuir, menos de mim, mais dele na minha vida. Menos de mim, mais dele. Quando eu sei que um homem está andando com Deus, é claro, a Bíblia diz: pelos frutos você conhece a árvore. Mas qual que é o fruto que a gente está dando? Qual que é o fruto da nossa vida? Você, irmão, é revelado pelos frutos, a Bíblia diz. Mas eu conheço alguém que anda com Deus quando ele está, o seu eu está diminuindo. Ao ponto de diminuir tanto, que vai chegar uma hora, irmão,
que ele não sente mais. Não sente. Não sente mais tantas coisas que o homem natural, muitas vezes, quando acontece, ele entra numa crise, ele entra às vezes em depressão, ele entra numa situação deplorável. Sabe por quê? Porque ele entendeu que tudo que acontece tem que exaltá-lo. Não. Importa que ele cresça e que eu diminua. O que mais a gente aprende com Enoque? Porque Deus o levou para junto de si. Diga assim, ele foi arrebatado. Sabe, irmãos, quando eu ando com Deus, eu posso provar o sobrenatural. Olha para o seu irmão, diga assim: quando você anda com Deus, espere o sobrenatural na sua vida. Sim, irmão, porque Deus está além dos limites desse mundo, dos limites humanos, dos limites da medicina, dos limites de qualquer outra coisa. Porque Ele é Deus, e quem anda com Deus pode provar o sobrenatural. E Enoque provou, Elias provou, Davi provou, derrubou um gigante com uma pedrada. Foi a pedra que derrubou Golias? Não, foi o sobrenatural de Deus naquela pedra. Porque aquela pedra continha o sobrenatural de Deus. E continha toda a declaração de Davi, que disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. E quando ele atira aquela pedra, é o sobrenatural que bate em Golias, e ele cai. Irmão, alguns dizem que Golias só morreu quando cortou a cabeça dele fora, porque o Davi cortou a cabeça dele. Mas eu tenho certeza, e vou declarar com toda a minha fé, que Golias já caiu mortinho no chão com aquela pedrada. Porque ali estava o sobrenatural de Deus. Se você anda com Deus, você pode provar o sobrenatural. Você vai provar o sobrenatural. Você vai ver coisas que o homem natural não vê. Você vai ver acontecer. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Agora vamos falar do bisneto. Vamos lá para Gênesis capítulo 6, logo aí, rapidinho. Se você abrir 6:9, nós não vamos falar muito, mas só para você observar. Olha aí. Gênesis 6:9 diz assim: são estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Diga comigo, Noé andava com Deus. Olha a bênção de Enoque acompanhando a sua geração e abençoando Noé. Noé andava com Deus. Então Noé seguiu os passos do seu avô, do seu bisavô, na verdade, e andou com Deus. O que a gente aprende com Noé? Eu anotei algumas coisas aqui. Olha só, quando você olha, diga assim: Noé era homem justo e íntegro. Vamos analisar aqui a palavra de Deus. Então a primeira coisa, diga comigo assim: a palavra nos revela que Noé amava a Deus e a justiça. Diga assim: amava a Deus e a justiça. Ele era homem justo.
importância, irmão, de amar a justiça, de amar aquilo que é justo. Porque Deus, irmão, é justiça. Ele é 100% amor e 100% justiça. Não existe, irmão, presta atenção, não existe um Deus que é só amor e não é justiça. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele é amor, porque está escrito lá, João escreveu, lá na primeira epístola, Deus é amor, e ele é, mas Deus é justiça. Deus é justiça. E Noé, porque ele andava com Deus, olha outro benefício, ele aprendeu a ser justo. Diga, justo. Ser justo aqui, irmão, é justo no dia a dia, é justo naquilo que é correto, naquilo que é bom. Porque nós vamos enfrentar durante o dia várias situações, coisas que nos vão colocar em prova. Você vai ser justo? A pergunta é: nós temos praticado a justiça? E o que é praticar a justiça? É praticar a verdade, a palavra de Deus. Praticar a justiça. Olha só, Jesus, quando foi ser batizado, agora você vai entender que praticar a justiça é praticar a palavra de Deus e aquilo que está revelado. Jesus, quando foi ser batizado, João Batista disse para ele: Senhor, não, de maneira alguma eu vou te batizar, sou eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Jesus disse: deixa, me batize, para que se cumpra toda a justiça. Justiça. Quando eu conheço a palavra e procuro colocar em prática na minha vida, eu me torno um homem justo. É claro, irmão, que lá em Romanos diz que nós fomos justificados por Jesus. Isso é uma primeira etapa e muito importante, e só por ele isso poderia acontecer. Agora, viver de maneira justa é uma escolha sua e minha, e nós precisamos escolher permanecer numa vida de prática da justiça. Entende isso? Então diga assim: andar com Deus nos ensina a amar a justiça, amar o que é justo, amar o que é bom, amar o que é correto, não abrir mão disso, nem que eu sofra o prejuízo. Diga assim: amar a justiça muitas vezes é sofrer o prejuízo. Às vezes eu vou ter que sofrer o prejuízo, humanamente falando, mas para fazer o quê? O que é justo, o que é correto, porque é isso que o seu Senhor e o meu Senhor faria, não é verdade? Ou ele faria diferente? Não. É a famosa história dos testes que tem na internet aí. Você já viu ou não? Você já viu os testes que tem na internet para ver se a pessoa é justa, se a pessoa é correta? Já viu ou não? Pessoa de propósito vem, deixa cair a carteira e continua andando, para ver se a pessoa vai pegar e vai devolver ou vai ficar. Você já viu isso? Eu já vi algumas vezes já. E aí deixa cair. Aí a pessoa olha, põe a mão no dinheiro e vaza, some. E alguns ainda dizem: nossa, Deus sabia que eu precisava. Nossa, como Deus sabia que eu precisava. Isso é a resposta de Deus. E fica com o dinheiro. Até que aparece um lá. E geralmente, irmãos, nessas histórias que a internet conta, se é verídico ou não, eu não sei, mas é para ensinar uma lição e ela nos serve muito bem.
geralmente são pessoas mais humildes, que pegam a carteira, e você não precisa nem perguntar se ela precisava do dinheiro que está na carteira. É claro que ela precisava, mas justamente aquela mais simples pega a carteira, vai lá e devolve a carteira. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. E depois é recompensada. Então, irmãos, para a gente concluir essa parte e continuar, eu preciso querer, e andar com Deus vai me levar a viver de modo justo e correto. E Noé era assim, não era justo. Outra coisa, ele vivia de maneira íntegra, diga íntegra. O que distinguia ele dos demais homens da geração dele. O que é uma pessoa íntegra? Diga inteira. Inteiro naquilo que crê, inteiro naquilo que professa, inteiro naquilo que diz que é. Eu declaro que eu sou de Jesus, que eu fui perdoado por Jesus, que eu fui transformado por Jesus. Eu declaro que amo a palavra de Deus, eu declaro que creio na palavra de Deus. Mas às vezes a minha vida diz totalmente o contrário. As minhas escolhas dizem totalmente o contrário. Aquilo que eu falo diz totalmente o contrário. Então eu não estou sendo íntegro. Inteiro. A palavra de Deus, realmente, ela tem o primeiro lugar em você como um todo, em todo o seu ser, em todas as áreas da sua vida. Então você é íntegro. Essa palavra, irmão, íntegro, não é para qualquer um, não é para qualquer homem, mas a Bíblia nos relata que se você andar com Deus, você tem uma enorme chance de se tornar um homem íntegro. Porque tem gente que tem integridade em algumas áreas, mas em outras já não tem. E íntegro é em tudo, é inteiro em todas as áreas. E o que mais vai acontecer se você andar com Deus? Eu coloquei aqui, Deus escolheu Noé para ser instrumento do seu projeto de recomeço de todas as coisas, de salvação. Diga, quando eu ando com Deus, se Deus tem um projeto, se Deus está pensando em fazer alguma coisa, Ele vai pegar quem anda com Ele ou vai pegar o Tião? Nada contra o Tião, gente, eu escolhi Tião, mas vamos colocar aqui o X, para não falar nome de ninguém. Vai escolher o X ou vai escolher aquele que estava andando com ele? Deus escolheu Noé. E se fosse outro? Claro, Deus não erra na sua escolha jamais. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus não erra na sua escolha jamais. Deus não erra, irmão. Você precisa entender isso. Eu erro, Deus não. Deus não erra na sua escolha jamais. E Ele escolheu Noé porque Noé andava com Ele. Então, se você quer vivenciar, diga: se eu quero vivenciar projetos de Deus nessa terra, que Ele me escolha para fazer, para realizar, eu preciso andar com Ele. Irmão, Deus não erra, Deus não vai escolher alguém aí, uma pessoa que não é íntegra, uma pessoa que não ama a justiça, uma pessoa que está totalmente um religioso, não é? Aquele que não é, de ânimo dobre, aquela pessoa, não é? Não vai escolher essa, não vai, irmão, não vai.
Aí você vai dizer, pastor, mas a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Sim, mas eu estou dizendo que Deus escolhe, resgata, transforma, essa pessoa passa a andar com Ele, e Deus então o coloca num projeto. Assim foi com Davi, assim foi com Abraão, assim foi com Noé, assim foi com Enoque, assim foi com Pedro, assim foi com João, e assim será com você e comigo. Entende? Eu preciso terminar, irmão. Vamos lá. O que mais? Diga assim, quando eu ando com Deus, eu sou poupado dos efeitos e consequências da ira. Deixa eu te fazer uma pergunta, e eu vou fazer bem baixinho só para você ouvir. Você prefere enfrentar a ira de Deus e suas consequências, ou, como está escrito aqui, ser poupado dela? Ou será que Deus não se ira mais? Quem acha que Deus não se ira mais aqui? Que agora Ele é que nem o Lulinha, paz e amor, é só amor, né? Quem acha? Então levanta a mão assim. Você acha? Eu vou ter que fazer uma oração mais forte, né? Citei aqui, vou ter que fazer. Quem acha que Deus é sim? Você sabia que tem crente que acha que Deus não se ira? E se você prega que Deus fica irado, e que Deus pesa a mão, e que vem consequência, ele diz assim, nossa, essa igreja não fico não. Esse pastor aí, eu não sei o que dá nele. Fica falando só aí da consequência, não sei o que, e de pecado, do que vem, e da mão, e que Deus se ira. Irmão, Deus não mudou. Deus não mudou. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Então Ele se ira hoje? Sim. Sim. E Ele se ira e continua resolvendo tomar a decisão que Ele quiser tomar e trazer a consequência que Ele quiser trazer. Mas nós estamos em Cristo, pastor, fomos perdoados. O fato de você ser perdoado não livra você, ou não dá uma carta branca ou permissão para você viver do jeito que você quiser, fazer o que você quiser, e ainda não vai haver consequência nenhuma na sua vida. Não vai sim. Irmão, escute aqui, vai sim. De Deus, olha o que a Bíblia diz, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também ele vai. Então olha aqui, presta atenção. Se você vive enganando, você vai ser enganado. Se você vive mentindo, vão mentir para você. Se você trai, vão te trair também. Se você engana ou pisa em alguém, vão pisar em você também. Ah, pastor, mas eu sou de Cristo, eu posso pisar e nada, nenhum mal vai me acontecer. Aí começa a usar versículos. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Não adianta, irmão. Você pode usar o versículo que você quiser. E o outro, o que eu faço? Eu rasgo e jogo no lixo? Não tem jeito. Acabamos de dizer que andar com Deus é tão maravilhoso que traz o benefício que trouxe a Noé. Você se torna um homem que ama a justiça e que ama o que é correto, o que é bom. E você passa a praticar a palavra em todas as áreas da sua vida, em todas as suas escolhas, em todo o seu caminho, em tudo que você for fazer. E isso vai te levar a ser um homem íntegro. E Deus vai escolher você como escolheu Noé, para fazer parte dos projetos dele nessa terra. E ainda
você vai ficar livre de sofrer o que muitos estão sofrendo. Irmão, que vantagem tem se você pode aprender como Deus está te ensinando hoje aqui e não passar pelo moinho, não passar para ter que aprender. Porque só tem duas formas de aprender: ou eu aprendo com o conselho de Deus e busco o conselho de Deus e aprendo, ou senão às vezes Deus, porque me ama tanto, vai me deixar passar, porque Ele é justo, Ele vai me deixar passar, para que eu possa aprender aqui do outro lado. Só que esse processo é doloroso, e nem todos suportam esse processo aqui. Nós só vamos suportar nele, porque nem condição para suportar a gente tem. Mas Noé, ele ficou livre da consequência, ele e a família dele, porque ele creu, porque ele andava com Deus. E por último, para acabar, diga assim: ele viveu a aliança com Deus e provou o poder dessa aliança. Olha aí, eu queria ler o 6,18 para você, para a gente terminar. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. É claro que nós temos uma aliança em Cristo, amém, irmão? Quem está sob a nova aliança aqui, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Claro, nós estamos. Mas andar com Deus nos leva a provar todos os benefícios dessa nova aliança. Assim como Noé provou uma aliança que Deus fez com ele, e Deus cumpriu essa aliança. Amém ou não? Você entende isso? Eu terminei. Nós vamos orar. Hoje nós vamos terminar diferente. Nós vamos terminar hoje orando uns pelos outros. Mas antes disso acontecer, eu quero que você lembre sempre: Enoque, seu bisneto Noé, e toda a geração até Jesus, o quanto escolher andar com Deus faz a diferença. Amém ou não? Ande com Deus, meu irmão. Ande com Deus todos os dias da sua vida, e tudo isso que você ouviu hoje aqui vai acontecer, vai vir sobre a sua vida. Amém? Tanto que Deus fez na vida de Enoque, como na vida do seu bisneto Noé. Tá bom? Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Jesus abençoe você. Jesus abençoe essa palavra, seu coração, sua casa, sua família. Feche os seus olhos. Que bom que você está aqui, irmão. Jesus está aqui. E Ele está aqui porque Ele ama você, porque Ele me ama. Ele está aqui porque Ele é o Senhor desta igreja, é o Senhor das nossas vidas. Ele está aqui porque Ele está nos ensinando dia após dia. E Ele está aqui porque existem homens e mulheres que escolheram andar com Ele. E que você possa fazer essa escolha, se você ainda não fez nessa noite. Escolha andar com Jesus, escolha estar junto com Ele, assim como andou Enoque, assim como andou Noé. Faça isso, meu querido. E se você fizer isso, você vai começar a provar, assim como Enoque. Você vai diminuir aquilo que é da carne, aquilo que é do seu eu, aquilo que muitas vezes te atrapalha tanto de crescer, de avançar na vida cristã, de provar mais de Deus, vai diminuir, e o Senhor vai ser visto na sua vida. Então creia nisso. Creia nisso.
E não só isso vai acontecer, mas Ele vai levar você a provar o sobrenatural, a viver projetos dEle na sua vida. Oh, maravilha, glória a Deus. Você quer isso? Então, se você quer isso, hoje eu vou orar por você, mas enquanto eu estou orando aqui por você, eu queria que você orasse por alguém. Você vai orar, nós vamos orar de 2 em 2. Então o que nós vamos fazer? Você não pode orar com quem você costuma orar, não. Pega alguém que você não ora. Então aí os mais jovens, ore com aqueles mais experientes, os mais experientes, mais jovens, né? Então faça assim, escolha alguém, os homens com os homens, mulher com mulher, nós vamos fazer assim, você vai orar, tá bom? Então sai do seu lugar, vamos orar de 2 em 2. Você vai orar pelo seu irmão e você vai pedir para que Jesus ensine ela a andar com Deus, que ele possa andar com Deus, que você possa andar com Deus. Ora para que esse irmão ande com Deus, essa irmã ande com Deus. Ore para que ele possa provar todos os benefícios de andar com Deus, assim como Enoque provou, que Noé provou. Amém? Então comece a orar agora. Ore. Isso, ore. Ore agora pelo seu irmão, ore pela sua irmã. Enquanto eu vou orando por você e por aqueles que estão aqui através das redes sociais cultuando a Deus. Pai, eu quero orar agora, Deus, nessa noite. Estamos aqui nesse momento, Deus, no final desse culto tão abençoado, esta palavra tão abençoada, que nos ensina, Deus, a andar contigo, e o quanto vale a pena andar contigo, porque andar contigo muda a nossa história, andar contigo muda a nossa vida, andar contigo não só muda a nossa vida, mas muda também a nossa geração. Andar com o Senhor nos leva a provar, Senhor, milagres, maravilhas, o sobrenatural. Andar contigo faz com que o Senhor seja cada vez mais visto na nossa vida, e nós, Deus, menos de nós e mais do Senhor na nossa vida. Andar contigo, meu Deus, como vimos na vida de Noé, meu Deus, é tão maravilhoso. Nos leva a amar a justiça, nos leva, Senhor, a amar aquilo que é correto, que é certo, nos leva a Deus a viver uma vida inteira para o Senhor, uma vida íntegra para o Senhor. Meu Deus, andar com o Senhor, meu Deus, nos leva a tudo isso, nos leva, Senhor, ó Deus, a provar a promessa, nos leva a ser escolhido pelo Senhor para viver projetos, nos leva, Senhor, verdadeiramente, meu Deus, a ficar livre, meu Deus, da ira e das suas consequências, de tantas coisas que muitas vezes vêm, Deus, sobre a nossa terra. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos livra, o Senhor nos ampara nas suas mãos. Senhor, muito obrigado. Eu quero nessa noite, Deus, profetizar sobre os meus irmãos todas essas bênçãos de andar com Deus, e que eles façam a escolha hoje, dentro do seu coração, uma escolha sincera, uma escolha verdadeira, uma escolha, meu Deus, de todo o coração. Eles escolham andar contigo, eles escolham viver na sua presença, e certamente essa escolha, Pai, é a mais importante na vida de um homem e de uma mulher. A escolha que muda tudo, a escolha que muda o hoje, a escolha que projeta um futuro e um amanhã abençoado, e um hoje, Pai, de profunda transformação, um hoje, Pai, de milagres, um hoje de libertação, um hoje, meu Deus, de renovo e de novidade, um hoje onde o Senhor opera, Senhor, trazendo a tua cura, trazendo a tua libertação, trazendo um tempo novo, tempo de refrigério pela presença do Senhor. Por isso abençoa os meus irmãos, eles estão orando, Pai, os meus irmãos em casa, vai visitando e vai abençoando, nessa hora, Pai, eles se sintam agora abraçados, agora, em nome de Jesus, e que o Senhor derrame dessa bênção maravilhosa, gloriosa, poderosa, sobre a vida de cada um deles. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Jesus. Eu profetizo que eles vão andar com Deus como Enoque andou, que eles vão andar com Deus como Noé andou,
que eles serão diferentes, Pai. Ó Deus, marcarão, ó Deus, a história. Meu Deus, marcarão a história através das suas vidas, através da sua escolha. Meu Deus, e projetos lindos, eu quero profetizar. Oh meu Deus, eu quero profetizar aqui nessa noite. Projetos do Senhor sendo entregues nas mãos, ó Deus, aqui de filhos e filhas tuas. Aqui em casa, meu Deus, chama, meu Deus, capacita, meu Deus, esses homens e mulheres que estão andando com o Senhor, chama, Deus, faz, meu Deus, opera, que eles possam viver projetos lindos, Deus, na tua presença. Projetos, Deus, que o Senhor sonhou para eles, preparou para eles, para fazer neles e através deles, para a glória do teu nome, Senhor. Nós profetizamos isso, Senhor, em nome de Jesus. E agora também queremos profetizar. Vai profetizando aí na vida do seu irmão. Profetiza aí na vida dele. Profetizamos agora um tempo, meu Deus, de manifestação e de milagre. O sobrenatural se manifestando na sua vida. O sobrenatural se manifestando na sua geração. Se manifestando na sua casa. Se você crê agora, começa a receber. Porque Deus vai manifestar o sobrenatural na sua vida e na sua casa, na sua família. Rei Pachori andarás. Recamandorias torabacaia. Ele vai manifestar, irmão, porque você escolheu andar com Ele. Shai soras toque palabachai. Rei cantou malai eu sou. Não se preocupe, meu irmão. Andar com Deus é viver debaixo do esconderijo. Escute, o Espírito Santo está mandando eu orar por isso, e eu vou liberar sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Andar com Deus é andar debaixo do esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansar. 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, nem seta que voa de dia nem de noite, e nem praga alguma chegará à sua tenda. Aleluia! Creia, irmão, Deus te livra como livrou Noé, te coloca dentro da proteção, dentro do esconderijo, assim como Noé esteve dentro da arca, e ali esteve livre das águas, da ira que se manifestou, e ele foi livre de tudo isso, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Toma posse. Você está tomando? Você está tomando posse, irmão, dessas bênçãos na sua vida? Então levante suas mãos. Eu quero profetizar aqui. Antes de terminar, eu quero profetizar mais isso sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai amar a justiça, que Deus vai mover o teu coração e você vai amar a justiça, amar aquilo que é correto, aquilo que é bom. Você vai amar a palavra de Deus e você vai vivê-la por inteiro na sua vida. Aleluia. Eu profetizo, você vai ser um daqueles poucos homens e mulheres íntegros na face dessa terra. Inteiros para Deus. Que não há áreas aonde Deus não mexa, não há áreas aonde Deus não reine, não há áreas aonde Ele não é o Senhor, não há áreas aonde Ele não está trabalhando, mas você é inteiro para Ele. Então agora levante sua mão para o céu. Você tem coragem de dizer: Senhor, eu quero ser inteiro para o Senhor, eu quero ser inteiro, todas as áreas, toda a minha vida, todo o meu ser, tudo, Deus, para Ti. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Pai, eu quero Te agradecer por essa noite, Senhor. Eu quero Te agradecer por esse tempo tão precioso. Eu quero Te agradecer pela Tua presença maravilhosa, pela Tua palavra ministrada, Tua palavra que não volta vazia, mas que já está trabalhando em nós, Pai, nos despertando
meu Deus, não só o desejo, mas a consciência de que não existe nada melhor do que andar com Deus. Não existe nada melhor. É o melhor projeto de vida, é a melhor escolha que fazemos, é aquilo que mais vai nos agregar valor, é aquilo que mais vai nos agregar felicidade, é aquilo que mais vai nos abençoar, nós e a nossa casa. Por isso, Jesus, agora nós tomamos posse disso na nossa vida e te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Abençoa os teus filhos, as tuas filhas, o teu povo aqui reunido, o teu povo que está em casa cultuando agora, aqueles que ainda vão cultuar durante a semana. Todos sejam agraciados e abençoados nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga graças a Deus e aplauda o teu rei, porque ele é digno. Irmãos, nós vamos continuar orando por aqueles que estão precisando. Ore pela vida do Paraná, o Senhor completar a obra. Deus tem feito, irmão. Deus é fiel e maravilhoso. Quantos antes da primeira sessão, às vezes olhavam para o Paraná e falavam, ele não vai aguentar. Mas ele não só está aguentando, como a forma como ele reage a tudo isso, glorifica o nome do Senhor. Então, graças a Deus pela vida do Paraná. Continue orando por ele, continue orando pelos irmãos que precisam aqui, pelo nosso irmão Walter, não é? Orando pela minha mãe Cecília, pela nossa irmã Ione. Vai orando, irmão. Orando pelo Delton, meu primo. Nós vamos orar por cada nome que está aqui. Levante suas mãos. Vamos terminar abençoando. Você já pediu para você, agora ore e interceda. Amém? Vamos interceder. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por nos ouvir, nos atender. Nós queremos agora colocar estes nomes aqui, Pai. A Luciane, a Maria Helena, o Guilherme, a Fátima, o David, a Patrícia, a Simone, a Manuela. Colocamos todas essas vidas diante do Senhor e pedimos agora visita, Pai. O Senhor sabe o que elas precisam. Elas precisam de um milagre, o Senhor é um milagre. Elas precisam, Senhor, de uma libertação. Tu és a libertação verdadeira. Por isso estende a tua mão, opera um milagre agora. Nós cremos em milagre. Visita os lares, visita as casas, visita os hospitais, visita os leitos, Pai. Visita agora em nome de Jesus as prisões. Visita, Pai. Visita onde tiver agora uma dessas vidas que o Senhor ama, vidas preciosas, clamando, precisando de um milagre. Opera um milagre, Pai. Opera um milagre e continua realizando o teu milagre na vida do nosso irmão Paraná, na vida, ó Deus, do meu primo Delton, na vida, Senhor, da esposa do, ó Deus, do Júnior também. Visita ela, Pai. Houve aquele acidente, ela teve que colocar placa na sua perna. Meu Deus, o Senhor tenha misericórdia, faça um milagre, Deus, uma restauração na vida dela. Abençoa, Pai, vai abençoando. Abençoa nosso irmão Walter, abençoa minha mãe Cecília, abençoa nossa irmã Ione, abençoa todos aqueles, Pai, que estão precisando de um toque, de uma cura do Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos e assim nós já te agradecemos pelo milagre e oramos no nome de Jesus. Se você crê, diga amém, graças a Deus. Amém? Estende sua mão assim para receber a confirmação da bênção. Irmãos, igreja de Cristo, que a graça maravilhosa do Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença doce e maravilhosa do Espírito Santo de Deus te ensine e te leve a andar com Ele, como Paulo escreveu e nos revelou,
andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da vossa carne. Meu Deus, que assim seja sobre todo o teu povo, sobre toda a tua igreja, aqui e espalhada pela terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Abençoa o seu irmão, abraça de um lado e do outro. Deus abençoe os irmãos que estão em casa. Vai na graça e na paz. Um restante de semana de vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe.